Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje não é um vídeo de física. Na verdade eu tô fazendo uma maratoninha aqui pro Enem, respondendo todas as questões de exatas, basicamente, não de exatas, mas de física e matemática do Enem de 2022. E como eu já resolvi todas as questões de física do Enem 2022, e se você não viu, entra aí no canal pra ver que os vídeos estão, ó, uma delícia. Agora eu vou entrar nos vídeos de matemática, porque por mais que eu goste muito, assim, de física, no Enem o que vale, assim, dar uma notinha lá em cima são as questões de matemática. Então se você tira uma nota boa em matemática, a sua média sobe muito. Inclusive acho que é a única área do Enem que você consegue tirar mais de 1000. A minha proposta é resolver 5 questões por vídeo da prova de matemática de 2022. Então consequentemente em torno de uma semana a gente já vai ter todas as questões do Enem aqui no canal. Eu estou resolvendo aqui a prova rosa, então se você quiser pegar as questões que eu estou resolvendo e ir lá na prova e ver exatamente o número com a prova, eu estou pegando com base a prova rosa do ano passado. Então se demora muito, vamos aqui fazer as questões de matemática. Começando pela questão 136, que ela fala o seguinte: o médico faz um acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Aqui, ó, já vou começando a marcar, que é sempre bom estar de olho nos dados e no que ele está passando para mim. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo de 3 horas seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais que a massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou... Aí aqui, ó, vamos ver os dados que nos foram dados. Ele diz que a perda média de massa de cada pessoa para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Então, a perda, vou botar aqui um pezinho, essa perda vai ser de 1,5 kg por hora. Então, a cada hora ela vai perder 1,5 kg. Porém, aqui eu vou já para as respostas, você vê que as respostas estão todas em minutos. Então, para facilitar isso daqui, eu posso substituir horas por minuto. E como uma hora equivale a 60 minutos, então eu posso botar aqui 1,5 quilogramas por 60 minutos. Essa fração aqui fica muito feia se eu for resolver, se eu for realmente dividir. Então eu vou deixar essa fração dessa maneira aqui, porque vai se facilitar nas contas um pouco mais para frente. Tá errado que é 1,5 kg por 60 minutos, que é 1,5 kg por uma hora. E ele fala que quando você pratica uma atividade física, você tem que consumir 40% a mais da massa perdida. Então você vai pegar 40% é 0,4 vezes o valor total. Só que ele diz a mais, então aqui a gente vai ter 140%, basicamente. A gente vai ter 0,4 da massa perdida mais a massa perdida. 1 mais a massa perdida, que é porcentagem. Então aqui a gente vai ter 1,4 multiplicado pela massa perdida. Então aqui a gente já sabe quanto que a gente vai acabar consumindo de água, ou quilogramas, porque 1 quilograma está 1 para 1, então 1 litro de água vai equivaler a 1 quilograma. Então eu já sei quantos quilogramas de água, quantos litros de água eu vou ter que tomar quando acabar a atividade física. Eu vou pegar a massa que eu perdi e multiplicar por 1,4. Só que ele fala que um dia uma pessoa ela acabou ingerindo 1,7 litros de água. Então tem que saber quanto tempo ele acabou fazendo esse exercício físico. Então esse 1,7, vamos lá, esse 1,7 litros vai ser igual a 1,4 vezes a massa perdida. Só que quanto é a massa perdida? Então, a massa perdida vai ser 1,5 kg a cada 60 minutos, ou seja, 1,5 kg por hora, multiplicado pela quantidade de minutos que ele acabou fazendo esse exercício. Então, aqui seria 1,4, eu boto vezes 1,5 sobre 60
multiplicado pelo tempo, e como aqui eu já transferi para minutos, esse tempo, esse resultado vai ser me dado em minutos. Então aqui basicamente eu só montei uma equação. Eu só montei uma equação que vai ser a seguinte. Vou botar aqui embaixo. Vai ser 1,7 é igual a 1,4 vezes 1,5 dividido por 60 vezes o tempo. Então eu vou isolar esse tempo de um dos lados. Aqui eu vou deixar ele em cima, claro. Então o tempo vai ser igual. Aí eu vou passar isso daqui multiplicando, 60 multiplicando. 1,7 vezes 60 dividido por 1,4 vezes 1,5. 1,5 é bem próximo de 15. Na verdade só está diferente por um fator de uma vírgula aqui. Então eu vou dizer que é 15, depois eu passo uma vírgula para compensar. Então eu vou pegar 60 e vou dividir por 15. 60 dividido por 15 é só fazer a multiplicação. Ó. 15, 30, 45, 60. Então 60 dividido por 15 é 4. Só que como tem uma vírgula, seria 40. 40 vezes 1,5 dá 60. Então aqui seria 1,7 dividido por 1,4 vezes 40. 1,7 dividido por 1,4 parece uma fração meio complexazinha. Só que vamos lá. Aqui nas respostas, é sempre bom dar uma olhada no tipo de resposta que ela está querendo que você dê. São intervalos de tempo. Então eu posso lidar também com aproximações. Dá muito problema se o resultado acabar dando muito próximo. Sei lá, se aqui tem 30 minutos ou menos, aqui no caso tem mais de 35 minutos e menos de 45. Aí tem mais de 45 e menos de 55. Se o resultado acabar dando entre, sei lá, 45,001, aí dá um problema, porque a gente tá bem no limite entre uma resposta e outra. Mas se a resposta acabar dando bem, tipo, bem abrangente assim, de acordo com as aproximações no intervalo, então eu não vou precisar fazer muita conta para acabar não perdendo muito tempo. Então eu vou fazer esse 1,7 dividido por 1,4, só que eu vou aproximar no máximo 2 casas decimais. Então aqui, 1,7 dividido por 1,4 seria a mesma coisa que eu fazer 17 sobre 4. Passei as vírgulas por dois lados. 17 sobre 14 no caso. Aqui 17 sobre 14, vamos lá. 17, 14 para 17 aqui eu boto 1. Porque 1 vezes 14 dá 14. Aí 15, 16, 17. Sobra 3. Desce um 0, passa uma vírgula. 30 para 14, 14 é bem próximo de 15. 15, 15 é 30. 14, 14, 28. Então aqui eu vou botar 2. 1,2, porque vai dar 28. 28 para 30 sobra 2. Desce mais um 0. 20 dividido por 14. Bom, se 14 vezes 2 é 28, 14 vezes 1 é o mais provável, porque para 20 daria 4. Daria 6 no caso, que seria 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui sobra 6. Sobra 6 não, aqui dá 1, aí sobra 6. Poderia continuar fazendo a resposta? Poderia. Poderia continuar resolvendo isso daqui e fazendo um cálculo bonitinho? Poderia, mas mano, não vai ser rentável e eu preciso ser rápido. Então aqui seria 1,21 aproximadamente multiplicado por 40. Então vou fazer esse cálculo aqui. 1,21 vezes, eu vou botar vezes 4, depois eu passo a vírgula por conta do zero aqui que eu estou multiplicando. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8 e 4 vezes 1, 4. Aí aqui como eu passo uma vírgula ficaria 48,4. 48,4 minutos. E aí a gente viu que o resultado ele dá no intervalo entre 45 e 55. Não é exatamente 45, não é bem próximo de 45, tá numa diferença de 3 minutos. Então eu posso ir com segurança na letra C e resolver. Lembrando que eu estou fazendo aqui de uma maneira bem detalhada e bem tranquila para que você entenda passo a passo do que está sendo feito. Mas quando você for fazer a questão, é sempre bom você prezar pela velocidade com que você está fazendo, mas sem também descarrilhar o trilho aí, descarrilhar o trem e acabar se atrapalhando. Então vai com calma, mas tenta atribuir uma certa velocidade na resolução da questão. Então vamos para a próxima, que é a questão 137, que ela parece ser um pouco complexa porque o texto é grande, mas quando o texto é grande a questão é bem mais simples do que parece. Ela fala o seguinte:
Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. A distância mínima, o D mínimo, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da tela, que é o encosto, no caso aqui, o finalzinho da cadeira, e esse detalhe é importante. A distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura, que seria 2L, que está aqui bonitinho. Sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela, ou seja, no máximo 2,9 vezes a largura. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos da poltrona em duas fileiras consecutivas, ou seja, a distância entre um encosto e a outra fileira vai ser igual a 1 metro. Vamos lá. Uma sala de cinema cuja largura da tela média, vamos lá, já vou botar os dados aqui. A largura da tela, que é o nosso L, que já foi dado aqui, é 12 metros. Está montado em conformidade com as normas da ABNT em suas dimensões específicas da figura. Aqui, vamos lá, tá nessa configuração aqui. Pretende-se ampliar essa sala mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, ou seja, ele vai até o máximo possível, que seria o 2,9L. Área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável das normas da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas na sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltrona a sala comportará após essa ampliação? Então a gente tem que ver aqui quantas fileiras vão ser colocadas. A gente tem aqui basicamente qual a distância que vai ser desde a primeira fileira até a última. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a largura da tela e todas as distâncias estão em função da largura da tela. Então, se a distância da tela até o final é 2,9 vezes L e a distância da tela até a primeira cadeira é 0,6 L, então esse intervalo aqui, esse começo até esse final, vai ser esse 2,9 e eu vou tirar esse 0,6 L. Porque eu vou querer descobrir qual é a distância da primeira fileira até a última fileira. Porque como a distância de uma para outra é de 1 metro, descobrindo quantos metros tem todo o espaço que vão ter poltronas, eu consigo descobrir quantas fileiras de cadeiras vão ter. Então, basicamente, eu faço o quê? A distância vai ser igual a 2,9L, que é a distância total, menos 0,6L. Isso daqui dá 2,3L. Então, eu só vou pegar 2,3 e multiplicar pelo comprimento aqui, pela largura da tela. Então, essa distância vai ser igual a 2,3 vezes 12, e aqui eu boto 12 vezes 2,3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Isso daqui daria 6, 4 mais 3 dá 7, e 2 dá 2. Só que eu passo uma vírgula, fica 26,7, 27,6. Só que você para e observa. Eu tenho 27,6 metros, consequentemente eu vou ter 27,6 fileiras, mas isso não faz muito sentido, porque você não tem 0,6 fileiras. Então vamos lidar com uma lógica. Se no máximo eu posso ter 27,6 fileiras, então eu vou ter 27 fileiras e eu vou ter espaço se eu fosse colocar só 60% de uma fileira. Mas não tem como eu colocar 60% de uma fileira, que seria 0,6 fileiras. Não tem como eu fazer isso. Então eu teria 27 fileiras, só que esse não é o resultado. Por que esse não é o resultado? Porque eu estou contando do final da primeira fileira até o final da última. Então eu estou contando nesse espaço aqui. E você vê onde é que está o problema? Falta eu adicionar a primeira fileira na minha conta. Então seriam 27 fileiras mais a primeira fileira. Então o resultado seriam 28 fileiras. Viu? Bem tranquilazinha de resolver. Vamos para a próxima questão, que é a questão 138. E aqui já começa com geometria. Vamos lá.
Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto e com medidas de diâmetro da base e altura igual a 8 cm e 10 cm. Como é uma questão aqui com mais dados, eu vou acabar já anotando para facilitar o meu cálculo. Vamos lá, o diâmetro vai ser 8 cm e a altura vai ser 10 centímetros. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume que é 19% menor. Se é 19% menor, eu pego 100% e tiro 19%. 100 menos 19 dá 81. Então aqui seria 0,81 multiplicado pelo volume inicial. De mesmo formato de cone circular reto, só que com a altura de 10 centímetros, que é a mesma altura. A altura vai ser igual a 10 centímetros, que é a mesma altura basicamente do primeiro. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetros igual. Então eu tenho que descobrir qual é o raio da base desse cilindro novo. Cilindro, né? Não é cilindro não, desse cone, eu já tô ficando louco, desse cone, tendo em vista essas informações que me foram dadas. Só que aqui eu tenho tem duas questões para você ter uma noção de como resolver ela. Uma questão é importante você saber como calcular basicamente o volume do cone. O volume do cone seria 1 sobre 3 multiplicado pelo raio da base ao quadrado vezes π vezes a altura. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a área vezes a altura dividido por 3. Só que, se eu parar para observar, vamos lá, eu vou separar aqui bonitinho. Eu tenho 1 sobre 3, que é um valor. Eu tenho um raio, que é um valor que vai variar conforme o cone que eu tenho. Isso vai variar de acordo com o cone que eu tenho. Eu tenho um π, que é um valor fixo, e 1 sobre 3 é um valor fixo. Eu tenho a altura, que nesse caso a altura pode mudar de um cone para o outro, pode, mas nesse caso aqui a altura é igual de ambos os cones, é 10 centímetros, então aqui eu tenho um valor fixo. Então pode dizer que π vezes a altura dividido por 3 é um valor constante, ou seja, é um valor que não vai mudar na nossa equação. Então aqui eu posso dizer que essa equação todinha é uma constante multiplicado por r ao quadrado. E por que eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo uma comparação de dois dados, eu posso fazer isso aqui também por regra de 3. Mas como eu estou fazendo uma comparação do volume final pelo volume inicial, é uma equaçãozinha, só com a multiplicação, eu vou acabar cortando os valores que são iguais. Então eu vou simplesmente pegar os valores que são iguais e dizer que a multiplicação deles vai dar um valor igual, independente da equação que eu estou usando. Então aqui eu posso substituir, o volume final, que é esse Vzão, vai ser igual a essa constante, esse valor que não muda, multiplicado pelo raio final, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado. E o volume inicial vai ser igual a esse valor constante, multiplicado por o raio aqui. Aqui deu diâmetro. O diâmetro é 8 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. Aqui vai ser 4 ao quadrado. Aqui, bonitinho. Óbvio que se eu fosse descobrir qual o valor do volume, eu precisaria fazer a multiplicação com todos os valores, porque aí eu não ia ter unidade certinha, tipo, sem ser a comparação. Se eu fosse multiplicar aqui o volume inicial, eu botava aqui os dados e eu chegaria no valor, porque aí eu teria o meu valor bonitinho, a não ser que essa constante fosse dada, mas ela não será dada porque eu criei aqui. Mas, como é uma comparação, vale a pena fazer isso. Então eu vou relacionar aqui com essa equaçãozinha. Vamos lá, se o volume inicial, o volume final, no caso é a constante vezes o raio ao quadrado, ele vai ser exatamente igual a 81% vezes a constante vezes o raio inicial, que é os 4 ao quadrado. E nisso daqui eu nem vou fazer conta direito, porque eu vou cortar isso daqui, o raio vai ser a raiz de 0,81 vezes 4 ao quadrado. E vamos lembrar de uma coisa, 81 lembra um número muito bonito, o 0,81 lembra um número muito bonito, que é 81, e a raiz de 81 é 9. Então a raiz de 0,81 é 0,9, porque 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Então aqui seria 0,9 multiplicado por a raiz de 4 ao quadrado, vai ser 4.
multiplicado por 4. Você fala, não é mais ou menos 4? Não, não é. Isso daí já é outra coisa. Como eu estou lidando até com figura geométrica, principalmente, eu estou lidando com números positivos. Então não faz sentido eu pegar um valor negativo aqui. Então vamos lá. 4 vezes 0,9 já vai ser o nosso resultado. E aqui, 9 vezes 4, ó, 9, 18, 27, 36. Então aqui daria 36, só que como eu tenho uma vírgula, passa uma vírgula, fica 3,6. Que é o nosso resultado, a letra C. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 139. Em janeiro de 2013 foram declaradas 1.794.272 admissões e 1.766.372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego. Isso aqui é importante observar aqui. Às vezes você vai ler uma questão, você vê uns números muito bizarros e você vai querer usar todos os números da questão. Dá uma olhada no que a questão está falando, porque aí você não vai precisar. Porque que ele já me deu a diferença entre esses dois valores, falando quantos empregos foram criados. Então você não vai precisar se preocupar em trabalhar com ele, só com esse valor aqui de 28.900. Claro que você tem que terminar de ler a questão, não fazer como eu aqui que já está dando a base do que vai ser feito. Mas eu estou falando isso já para você se ligar quando for fazer uma questão da prova. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, CADEG, desempregados, CADEG, empregados e desempregados. Nossa, a minha leitura hoje está incrível. Divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparado ao mesmo período de 2012. Ou seja, se 2012 eu tenho uma quantidade de vagas, em 2013 eu tive uma diminuição de 75%. Então a gente vai ter que ver como é que a gente vai trabalhar nisso daqui. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos lá. Eu tenho que em 2013 vai ter uma queda de 75%. Então eu posso dizer que o 100%, o meu 100% vai estar centrado em 2012. Então a gente vai fazer a famosa regra de 3, que é o seguinte. Falar que em 2012, eu vou separar aqui, isso aqui não é um valor bonitão, mas eu vou dizer, não é um valor numérico, eu só estou separando aqui. Em 2012, eu teria 100% de empregos. E esses 100% de empregos valeriam a, basicamente, um valor X que eu não sei quanto é. Só que em 2013, eu teria 25% dessa quantidade de empregos. Por que 25%? Porque eu peguei o 100% e tirei o 75%. Então 100% menos 75% é 25%. Então em 2013 eu teria 25% da quantidade total de empregos. E esses 25% equivalem a 28.900. Então você pode ver aqui, na verdade, que eu separei em um lado a porcentagem, quantos por cento, e de outro lado separei o número de empregos. Então aqui 2012, deixa eu botar aqui, ficar melhor. E aqui eu boto 2013, bonitinho. Agora é só fazer a regra de 3, que é fazer essa multiplicação aqui bonitinha. Então o que? 0,25x vai ser igual a 28.900. E se você já tiver uma noção de como é que funciona porcentagem já direto, você já pula para aqui direto, porque aqui está dizendo que 25% do valor total é igual a 28.900. Então x vai ser igual a 28.900 dividido por 0,25, que é a mesma coisa de eu fazer 28.90000 dividido por 25. E aqui eu vou fazer a divisão. 28 dividido por 25 daria 1, porque 25 vezes 1 dá 25, e para 28 sobra 3. 3 para 3 desce o 9, 25 para 39, 2 vezes 25 já dá 50, então aqui vai ser 1 também. Posso continuar a resposta? Posso continuar o cálculo, mas aqui você já vê que só tem um valor que vai ter um 1 no começo. Botei um 6. Então já vou ficar de olho nele, que os outros já têm valores completamente diferentes.
Aí vai dar sua confiança no que você está fazendo também. Porque se você sabe que isso daqui já vai ser o resultado final, você vê se você já responde ou se você vai querer ter mais certeza. Porque o quê? Aqui deu 39, aí 25 para 39, eu pego 39, subtraio por 25, isso aqui não dá para fazer de cabeça. 9 menos 5 dá 4 e 3 menos 2 dá 1, dá 1, 4, e eu posso descer o zero. Então, como eu já tenho uma dica ali de qual seria o meu resultado, eu posso fazer o seguinte, multiplicar 25 por 5 para ver se chega num valor próximo. E 25 vezes 5 dá basicamente 125, salvo engano, 25 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 125. E realmente 125 para 40 é o valor que eu estou esperando. Porque 125 para 40 vai dar um valor menor do que 25 e isso continua a nossa divisão. 140 menos 125 dá 15. E 15 aqui desceria o outro zero. Então aqui daria 150. E para 150 a gente já vê que é um número bem bonito. E se para 125 era 5, você vê que 6 vezes 25 já vai dar o nosso 150 e vai sobrar zero. E aqui a gente completa com os outros dois zeros que estão ali. Então aqui dá 115.600 empregos. Resposta letra C. Agora vamos para uma questão que pode assustar muito. Eu mesmo não gostava muito, ainda não gosto tanto desse assunto, não vou mentir. Vamos para uma questão que é de análise combinatória, que é a questão 140. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade de algarismo de 1 a 8 que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Ou seja, num andar vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí no segundo andar, 21, 22, 23 até o 28, etc. por 9 andares. Aqui, 9 andares. Quanto à incidência de sol nos quartos desse apartamento, constatam-se as seguintes características em função de seu número de identificação. Naqueles que fizeram em 1 ou 2, aqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Vamos lá, então os que terminam com 1 ou 2, sol só de manhã. Naqueles que finalizam com 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. E aqueles que finalizam com 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Ou seja, pelo menos um dos quartos receba um sol na parte da manhã. E quantos quartos a gente vai ter aqui? Vamos lá. Quantos finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos vão receber sol na parte da manhã. Então aqui ele pode escolher os quartos que finalizam com 1 ou 2, porque ele quer que pelo menos um receba sol. Mas se você tem 3, 4, 5 ou 6, pelo menos um deles, apenas um dos quartos no caso, vai receber sol na parte da manhã. Então aqui ele pode escolher também do 3, 4, 5 e o 6. Ele pode escolher do 1 até o 6. Só que no 7 e no 8, ambos os quartos só vão receber sol na parte da tarde. Então não é muito viável para essa pessoa que comprar um quarto, um apartamento, que vai receber em um dos quartos pelo menos sol na parte da manhã. Então não vai escolher nem do 7 nem do 8. Então ele tem aqui do 1 até o 6 para escolher. E quantas maneiras diferentes a pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas? Então aqui é importante ver o seguinte, que ele não tem a resposta aqui no valor, ele tem a resposta em equações. Você pode ver isso daqui e ficar maluco. Se você decorou a equação lá de combinação, você pode ver que ele está pegando, na verdade, ele vai escolher do 1 até o 6, então ele pode escolher 6 quartos, e ele vai escolher 2 desses apartamentos. Então aqui seria uma combinação, um rearranjo, uma combinação de escolha de 6 quartos, 2 a 2, porque ele vai escolher só 2. Então se você decorou a equação, seria basicamente isso daqui. Essa combinação de quartos, 6, 2 a 2, que seriam 6 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 6 menos 2 fatorial. Tudo bem? Só que você vê que não tem só isso, você tem todos multiplicados por 9, porque no final você vai ter que multiplicar pelo número de andares, porque isso aqui eu só estou analisando um andar. Só que obviamente eu não vou só jogar aqui a equação
Pra você, você tem que decorar essa equação e ponto. Não, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. É o seguinte, ele realmente tem que escolher um dos 6 quartos. Então, por análise combinatória, imagina que ele pode escolher um desses 6 quartos. Então, ele vai primeiro escolher um quarto aleatório. Pode escolher o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 ou o 16. Então, ele pode escolher um desses 6 quartos. E depois, ele pode escolher um dos 5 quartos que sobraram. O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16. Não pode escolher um que ele já escolheu, porque aí não faria sentido. Aqui seria 6 quartos. E como é 6, como é um e o outro, então é 6 vezes 5. Aqui ele escolheu 2 quartos diferentes. Então aqui seria meio que 6 vezes 5. Porém, vamos observar uma coisa. Se ele escolhe o quarto, primeiro o quarto 1 e depois o quarto 2, é a mesma coisa que ele escolhe o quarto 2 e depois o quarto 1. Então a gente meio que vai dividir pela metade a quantidade de escolhas, porque não faz diferença escolher 1, 2 ou 2 ou 1. Isso daqui você pega pelo número de coisas que ele quer comprar, no caso, que seriam 2. Se fossem 3 quartos, a gente veria que se ele escolhesse o 1, 2, o 3, o 3, 2, 1 ou o 2, 1, 3, a gente teria também uma questão de igualdade, o 2, 3, 1 e etc. Então, basicamente, você vai dividir pelo fatorial relacionado a esse número. Você fala, como é que eu sei que é o fatorial? Vamos lá. Se ele escolhe 2, 1, 2, 2, 1, 2 fatorial, porque aqui eu vou dividir por 2, que eu vou pegar pela metade. Vou dividir por 2. Se ele escolhe 3, ele pode escolher, se eu fosse escolher aqui um conjunto do 1, 2, 3. Pegou o apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3, se eu fosse observar com 3 valores. Então seria 1, 2, 3, eu poderia ter 1, 2, 3, eu poderia ter 1, 3, 2, eu poderia ter 2, 1, 3, eu poderia ter o 2, 3, 1, eu poderia ter o 3, 2, 1 e eu poderia ter o 3, 1, 2. Que você vê aqui que no total tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolhas que não mudam nada. Se eu escolher o quarto 1, 2, 3 e 1, 3, 2 é a mesma coisa. E você vê que 6 é 3 fatoriais, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, sempre que você tiver umas escolhas em que a ordem não muda, você vai dividir pelo valor da quantidade que você está escolhendo. Por exemplo, ele está escolhendo 2, então dividiria por 2 fatorial. Você para e observa, mas isso daqui não está necessariamente parecido com aquele ali, porque ali tem 6 fatoriais dividido por 6 menos 2 fatorial. Então, isso daqui acontece porque essa equação aqui é mais bonitinha, mas isso daqui é a mesma coisa que eu pegar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque se eu abrir o 6 fatorial, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui eu pego do 4 para frente, vai ser 4 fatorial. E quando eu tenho aqui, eu tenho 2 fatorial. Quando eu tenho esse 6 menos 2, eu pego o valor total e subtraio pelo número de escolhas. E aqui daria 4 fatorial, que eu cortaria e ficaria realmente 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. Só que essa daqui é a equação completa do que você vai fazer. Você vai pegar um número total, que seria... Deixa eu botar aqui embaixo. Você pegaria o número total de escolhas que você quer fazer. Escolha não, o número total de possibilidades de números ali. Divide pela quantidade de escolhas, fatorial, dividido por n menos a quantidade de escolhas, também fatorial, que você vai chegar no resultado que você quer. Essa daqui é a equação, basicamente, que você, se você decorar, você faz desse jeito. Mas se não, isso daqui é a lógica do que foi feito. A análise combinatória é um assunto, como eu disse, que eu não sou muito chegado, mas porque eu não sou muito chegado que eu tentei ao máximo explicar da maneira mais detalhadinha do que está acontecendo aqui, mesmo que fique longo, para quando você for pegar, você ter uma noção do que você está fazendo. Eu espero que isso realmente ajude. Então, seguindo, voltando para a questão em si, eu teria 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Só que eu tenho isso daqui num andar só. E eu tenho 9 andares, então vou multiplicar por 9. E a resposta da nossa questão vai ser a letra B, que é basicamente isso que eu coloquei aqui embaixo.
Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você realmente gostou do que você tá vendo, se inscreve aí no canal, porque eu tô postando esses vídeos aqui de ajuda pro Enem. Então se realmente está ajudando, pô, se inscreve aí que uma mão lava a outra. E manda aí pra alguém que você acha que vai ajudar, que tá loucona aí com o Enem chegando. Mas é importante dar uma estudada e eu realmente espero que eu esteja ajudando. Qualquer coisa, bota aqui nos comentários, compartilha por favor. É isso, muito obrigado e tchau.